Então a gente vai olhar primeiro esse caso aqui, tá? Então esse é o caso, 34 anos, a gente tem uma tomografia de tórax, deixa eu dar um zoom aqui para te ajudar. Então à medida que a gente vai descendo, tá? Quem está começando agora, pulmão direito aqui, pulmão esquerdo aqui, a gente está numa janela de pulmão, onde a gente está valorizando o quê? As estruturas com baixa densidade, a gente está valorizando o ar. Tá? Então aqui o marco importante do mediastino, que a gente fala lá no nosso curso de raio-x de tórax, é a traqueia. Né? A traqueia está ali na linha média, você vai colocar no raio-x o seu dedo na traqueia, isso vai permitir que você avalie se ela está centrada, e a largura do seu polegar vai permitir que você avalie se ela está com calibre normal. Primeira coisa, a gente já falou do que é que você tem que procurar. Você tem que procurar aumento de densidade, lembra? Vidro fosco, consolidação, o vidro fosco ou consolidação. Beleza. Agora, você já sabe o que é que você tem que procurar, aonde que você tem que procurar. Beleza, nos pulmões, isso aí a gente já sabia. Aonde nos pulmões? Ele se distribui como? Vai escrevendo isso ali no chat para eu saber se todo mundo está por dentro disso e ir tirando as dúvidas. Primeiro, Covid obedece à bilateralidade. Então os trabalhos eles são consistentes em mostrar um acometimento bilateral da doença. Tem trabalhos que dizem que esse padrão de bilateralidade vai estar presente em aproximadamente 90% dos pacientes. Então quase todo mundo, 9 de 10, vai ter acometimento bilateral. Massa. Bilateral aonde? Né? E para falar de aonde, a gente tem que dividir o pulmão em... Um jeito fácil de você fazer isso é os 2/3 centrais, eles são a região central do pulmão. Né? O 1/3 periférico está aqui. Ó. Então, quando a gente fala que a gente está na periferia dos pulmões, a gente está falando dessa região. Tá? Aproximadamente o terço externo do pulmão. Beleza. Então, a gente falou de bilateralidade, agora a gente está falando de periferia. Só tem na periferia? Não. Há uma predileção pela periferia. Então a gente já falou que é dos dois lados, que há uma tendência de periferia, mas pode ser na periferia anterior ou é na periferia posterior. Então há uma predileção pela região posterior. Beleza. Posterior é só no lobo superior, lobo médio ou inferior? Tem uma predileção pelos terços médio e basal. Então, é bilateral, é periférico, é posterior e é ápico basal. É pior na base. Então, você tem 4 critérios aí que vão te ajudar a identificar um padrão típico. Rodrigo, eu sempre vou ter isso tudo? Não, você pode ter menos alterações. Às vezes o paciente tem menos alterações pulmonares. Vamos olhar esse caso aqui. Ó. À medida que a gente vem descendo, ó, vai usando o seu padrão de busca, tá? Estamos descendo. Olha aqui. Show. Tá esse aqui. Beleza. Ó, vamos caracterizar essa área aqui. Essa área aqui é uma área de quê? É uma área algo arredondada, né? Tem um aspecto até meio nodular. Qual é a densidade dela? Ó, tem uma aqui e logo que eu desço tem outra aqui. Vidro fosco. 2 áreas de vidro fosco no pulmão. Ó, tem outra pequenininha aqui. Outra aqui, outra aqui
outra aqui, outra aqui, outra aqui, tem aqui, tem um pouquinho aqui, aqui tem um pouquinho. Pronto. O que a gente já viu? Vidro fosco. Alguém aí tem dificuldade para definir o vidro fosco? Qual que é a diferença do vidro fosco para consolidação? Escreve lá no chat. Ambos aparecem na imagem como aumento da densidade. Só que o vidro fosco é o quê? Ele aumenta a densidade e não tampa, ele não obscurece o vaso que está adjacente. Então, você vê um aumento de densidade, a gente vai ver isso melhor em áreas mais extensas. Mas ó, quando você tem o aumento de densidade e consegue ver o vaso passando dentro, a gente vai ver alguns mais extensos que fica mais fácil. Por exemplo, aqui ó, um vasinho passando dentro do aumento de densidade. É vidro fosco. Se você tiver um aumento de densidade que obscurece o vaso, você está olhando para consolidação. Então é como se o vidro fosco ele é branco e a consolidação é muito branca. Beleza, a gente já definiu. Vamos checar se o padrão que a gente falou antes bate. Rodrigo, é bilateral. Cadê? Tem aqui, ó, mas tem aqui. Beleza. É periférico. Olha só que interessante. Periférico, periférico, periférico. Tá vendo que o predomínio é todo periférico? Aí você pode dizer que ele é bilateral, periférico, multilobar. Olha que legal. Ele pega lobo inferior direito, lobo inferior esquerdo, subindo. Ó. Lobo médio. Aqui ainda é lobo inferior, ó. Tá vendo a fissura aqui? Esse é o segmento superior do lobo inferior, lobo médio, lobo anterior. Lobo superior, né? Falei anterior. Então, bilateral, periférico, posterior, ápico basal. Ó, no lobo superior não tem nada. E à medida que você desce, tem mais. Beleza. O paciente chegou lá, no meio da pandemia, com sintoma típico. Tomografia típica. Você pode fechar o diagnóstico só com a tomografia? Não. Mas como é que você vai descrever esse padrão aqui? Esse é um padrão típico COVID. Então você vai lá, colocou, ó, tem padrão, tem opacidade pulmonar com aspecto nodular na periferia dos pulmões, bilateral, posterior, predomínio nas regiões médias e inferiores, multilobar. Compatível com o quê? Padrão típico COVID. Então o principal diagnóstico diferencial no meio dessa pandemia é o quê? COVID-19.